Qual é o nível de conexão que você tem com as coisas que você sonha? Com as coisas que você acredita que possa viver? Que você tem vontade? Deixa eu te contar uma coisa aqui rápida. Quando eu era criança, eu passava as férias todo ano em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade lindíssima no Rio de Janeiro. É uma cidade serrana, né? Eu tenho familiares lá ainda. É maravilhoso, viu? Vale muito a pena conhecer. Tem castelos e tudo muito bacana. E assim, quando eu era criança, eu ia na casa do meu padrinho e ele dirigia um caminhão. Então, aos finais de semana, ele encostava o carro, ficava lá e eu pedia a chave para brincar dentro da boleia ali, né? Junto com as outras crianças. E eu gostava sempre de ficar no banco do motorista. Sempre ali, fingindo que estava dirigindo. Era um prazer enorme, enorme. Eu tô falando aqui, eu tinha 5, 6 anos. Passa-se os anos. E naquela época, cara, você falar de ter um carro era pra quem tinha condições mesmo de ter um carro, né? Não é igual hoje. Você faz aí parcelas a perder de vista e você compra um carro. Ainda com muitas condições precárias, mas é muito mais fácil que há 20, 30 anos atrás. E aí eu lembro que quando eu fui fazer um trabalho, eu tinha 21 anos, eu tinha muito essa vontade de ter um carro, era muita mesmo, eu sonhava em ter um carro. E eu andava na rua, nos trajetos do trabalho, eu andava na rua ali com a minha pastinha, divagando, porque eu sempre fui uma pessoa de pensar muito desde criança. Essa coisa reflexiva sempre fez parte da minha vida. E aí eu me sentia dentro de um carro andando a pé. Eu me via dentro de um carro. Eu me via em condições melhores, em cargos. Dentro do carro eu escutava o som dos vidros. Eu sentia o gosto do que era estar dirigindo. Eu me via dentro de um carro. Eu me via, me projetava dentro de uma cena onde aquilo tudo para mim era muito real. Eu estava intimamente conectada com aquele meu desejo. Intimamente conectada com aquela minha vontade. Era muito maior do que aquilo. Era um momento em que eu vivia que é muito louco. Se naquele momento eu falasse isso pra alguém, as pessoas iam falar, porra, você é louca, né? Como é que a pessoa anda a pé e se sente dentro de um carro? Mas o tamanho era a minha vontade. E é tão louco que quando eu fui tirar a carta, eu devia ter, sei lá, uns 23, 24 anos. Eu lembro que eu tinha que fazer 16 aulas. E na terceira aula, a minha vontade de dirigir era tanta que eu fui super bem naquele momento. E o instrutor virou pra mim e falou assim, você já dirigiu alguma vez? Eu falei, cara, eu nunca peguei num carro. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, nunca entrei num carro pra dirigir. Mas a vontade era tanta, parece que eu já vinha me preparando para aquele momento. Coisa simples, né? Falar de um carro, muito simples. Mas é como se a minha vontade e essa projeção me fizesse me preparar. Eu acreditava que aquele momento iria acontecer. Então, existia um preparo ali. E quando eu tirei a carta, claro, no mesmo momento, no mesmo período, eu sofri síndrome do pânico. Eu já falei isso algumas vezes aqui. E foi um momento muito de divisor de águas pra mim. Porque por várias vezes eu tentei deixar aquele carro em algum lugar e ir embora. No trânsito, em túneis, era muito difícil. Eu passava muito mal. Mas a vontade era tão grande que eu decidi enfrentar aquilo. E realmente foi o que aconteceu. Dirigir pra mim era um prazer, e é até hoje um prazer muito grande. Pegar a estrada e não me sentir poderosa, né? Como muitos fazem dentro de um volante, quando você vê algumas atitudes aí. Mas é o ato de você se preparar, se conectar com aquilo que você quer e deseja. Então, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque às vezes a gente quer muita coisa, a gente deseja muita coisa, a gente tem vontade de muita coisa. Algumas coisas estão muito surreais, assim, tá muito longe de acontecer. Então a gente acaba se frustrando com essas vontades, esses desejos. Mas aquilo que você sonha, que você acredita de fato que faça sentido para sua vida e que você realmente quer e se sente merecedor de viver aquilo, não
pelos outros, mas por você acreditar. Você se conecta com essa sua realidade, com esse seu desejo, com essa sua vontade? Existe uma conexão? Você acredita que todos os dias você dá um passo em direção a essa conexão? Veja se cabe uma reflexão, essa história, e veja onde você se encaixa nisso. Porque se conectar, sentir que nós estamos vivendo uma história, não é simplesmente se iludir. É entender que é possível, eu posso, eu estou trabalhando hoje, eu quero fazer isso, eu estou disposto ou disposta a apostar as minhas fichas de energia diária para ir de encontro àquilo que eu quero. Veja se cabe refletir. E mais uma vez, onde você se encaixa nisso? Um forte abraço.